Eu assisti Redentor, um filme que tem um elenco muito interessante, que tem uma história até que interessante, na medida do possível, que só pelo elenco já chama bastante atenção e você pode até pensar que é um filme de comédia, o que não é o caso. Olha que interessante, porque nós temos Pedro Cardoso, que na época estava muito em alta por causa da Grande Família, e nós temos o Miguel Falabella, que na época ele tinha feito como, por exemplo, Sai de Baixo. Então eram dois comediantes, entre muitas aspas, não necessariamente comediantes, mas pessoas que estavam envolvidas no imaginário popular da época, principalmente, de comédia. Então se você estava acostumado a assistir comédia na época e até hoje em dia, os papéis que são mais normais, agora o que está aparecendo muito pro Miguel Falabella é Sai de Baixo, ou por exemplo, Toma Lá da Cá, mas tanto faz, isso aí é indiferente. O Pedro Cardoso continua a Grande Família. Você bate o olho, principalmente nesses dois que são os principais, você fala, é um filme de comédia, não é? É um filme mais dramático, ele tem uma fantasia ali, ele até tem tons de comédia, tem lampejos de comédia, vamos dizer assim, mas vamos um ponto de cada vez. Na história nós conhecemos Célio, que ele é um jornalista e que quando era criança convenceu o pai dele a comprar uma unidade no Edifício Paraíso. Porém, esse Edifício Paraíso nunca foi entregue para a família. O pai do Célio, ele pagou todas as mensalidades certinho e ele queria o Condomínio Paraíso. E essa questão do Condomínio Paraíso é a coisa mais importante. Nós temos do outro lado a empreiteira que fez o Condomínio Paraíso, o Dr. Savoia construiu o prédio, e o Miguel Falabella é o filho do Dr. Savoia que acabou de mergulhar para a calçada. Então agora toda a herança do Dr. Savoia passa para o filho dele, o Otávio Savoia. E aí nós temos o Célio tentando conseguir esse condomínio, tentando acabar com a vida, acabar com a carreira do Savoia. E o pai do Célio, muito interessante o conceito dele, que ele pressiona o filho falando: o meu inimigo agora já se foi, agora é hora de você acabar com o seu inimigo. É muito interessante, tem muitos momentos que é muito shakespeariano tudo isso. A família do Célio é muito interessante, a mãe dele, quem faz é a Fernanda Montenegro. E a Fernanda Montenegro é um monstro do cinema nacional e você consegue perceber isso pela atuação dela, que vai desde uma mãe que está realmente preocupada onde é que vai morar, porque está morando de favor, não sabe o que vai fazer da vida, até uma pessoa extremamente gananciosa que fala: não, agora a gente conseguiu o que queria e agora vamos fazer desse jeito porque é assim que funciona na vida. Como é o personagem do Célio que narra, o Pedro Cardoso, a gente tende a ficar mais do lado dele. O que não tá errado, porque pelo menos a gente consegue entender muito mais as motivações. Ele, querendo ou não, é o personagem principal. Nós entendemos muito mais as motivações dele e, de certa forma, ficamos do lado dele em todos os quesitos, porque sem a narração dele não funcionaria tão bem. Precisa da narração do Célio, Pedro Cardoso, para funcionar legal, porque a gente consegue perceber o quanto Deus está do lado dele, porque aí nós temos a questão que é o seguinte: de acordo com o personagem do Célio, Deus falou com ele para ele resolver os problemas do Savoia, que é o que? Ele precisa acabar com a fortuna do Savoia, o Otávio Savoia precisa se desfazer da sua fortuna porque Deus vai salvar ele. De acordo com o Célio, Deus falou isso para ele, por isso Redentor. Ele tem que se redimir, tanto o Célio quanto o Otávio, quanto o próprio Deus vem falar com ele de uma forma bem messiânica, quase como se fosse Moisés. E é interessante alguns detalhes assim que acontecem de fato ao redor de todo o filme, que tem várias pinceladinhas que são interessantes, como por exemplo a imensa dificuldade da maioria das pessoas de conseguir comprar uma casa. Isso daí tá claro no filme, pra você ver que é um filme de 2004 e continua atual até hoje em várias coisas. Os conchavos
com a política, isso tudo é muito importante. E todos esses pontos, todos esses elementos que eu tô falando, desde Deus falando com ele, até os conchavos com a política, até essa dificuldade de conseguir uma casa, todo esse background de pô, o pai dele pagou a casa por tanto tempo, que não sei o que, isso sim de fato acaba se arrastando um pouco, que é a primeira metade do filme. Porém, depois que essa primeira metade passa, que é extremamente importante, o filme ele vai numa velocidade do meio pro final que você fica impressionado, porque é o seguinte, se não fosse essa base sólida que foi estabelecida no começo do filme, esse final não seria tão impactante. Claro, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Ele é um pouco teatral, um pouco, chega até levemente ser shakespeariano em alguns momentos assim, mas não todo momento ele é teatral, eles conseguem aquelas expressões exageradas, tem, mas nem sempre, o que é ótimo. Levando em consideração o ano que o filme saiu, 2004, e sendo feito no Brasil principalmente, que a tendência de o orçamento ser mais baixo, os efeitos especiais desse filme são, assim, muito bons. Outra coisa que é muito boa também é a edição, que fica dinâmica. Ela precisa ter aquela calmaria do começo que eu falei, para depois ser mais aprofundado e ter um dinamismo melhor pro final do filme. É um filme que eu curto bastante, sempre gostei desse filme, mas agora analisando mais profundamente, não tem como perceber alguns detalhes que de fato me incomodaram bastante. Ele tenta ser engraçado sem necessidade. Acredito eu que por causa dos atores principais que aparecem, tentam fazer algumas piadinhas sem necessidade, porque se o filme ele fica mais sério, que é o caso, porque ele tem alguns momentos bem tensos, para falar assim, para falar o mínimo, porque é uma crítica sem spoiler, recomendo que você assista o filme com certeza, ele dá umas pitadinhas para tentar dar uma amenizada na situação. Eu não sei se há necessidade, ou até mesmo, não piadinhas de fato, mas a música de fundo faz algum gracejo para você falar, ah não, ele tá só brincando, é engraçadinho. Isso eu já não curto, não precisava desse detalhe. Outra coisa que, claro, analisando a gente percebe algumas facilitações de roteiro, facilitações grandes de roteiro, que de fato incomodam bastante depois que você está analisando. Mas claro, se você está só indo por ir e não foi impactado pelo fato de achar que é um filme de comédia, você vai curtir bastante. Eu curti muito reassistir Redentor. E você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.